Olá, sabe, nos últimos tempos, tem uma pergunta que parece que está no ar, ganhando força a cada nova crise internacional que a gente vê. É uma pergunta que mistura um pouco de história, bastante ansiedade e, claro, o nosso futuro. Vamos tentar entender o porquê de tudo isso? A pergunta é essa aí, bem direta e, vamos ser sinceros, um pouco assustadora. Com tantos conflitos pipocando e crises diplomáticas escalando, a ideia de uma guerra global parece que deixou de ser só coisa de filme, né? Ela virou um espelho daquela incerteza que todo mundo sente quando abre o portal de notícias. E olha que interessante, essa ansiedade toda aparece de jeitos bem curiosos. Por exemplo, as buscas na internet por profecia da Terceira Guerra simplesmente dispararam. Isso mostra uma coisa muito importante. Não é uma preocupação de meia dúzia de pessoas. É um sentimento mais geral, que leva a gente a procurar respostas, muitas vezes, em textos e previsões bem antigas. E é aí que a gente entra numa questão fascinante. Porque, em plena era da ciência, da tecnologia, a gente volta a olhar para profecias de centenas de anos atrás. A chave para entender isso está na maneira como o nosso presente, tão turbulento, se conecta com o passado. Isso é quase um padrão na história. Em épocas mais calmas, essas profecias são só curiosidades, coisas de museu. Mas, quando o mundo parece que está de cabeça para baixo, quando as notícias só falam de conflito e crise, elas ganham uma vida nova. As pessoas buscam nelas qualquer pista que ajude a dar um sentido para o caos. Mas, afinal, quem são esses mensageiros do passado cujas palavras ecoam até hoje? Bom, dois nomes se destacam. Eles sempre voltam à tona quando o futuro parece meio incerto. Primeiro, o mais famoso de todos, claro, Nostradamus. O grande segredo da fama dele, que dura séculos, não está na precisão, mas justamente no contrário, na falta de precisão. Aqueles poemas dele, As Quadras do século XVI, são tão abertas, tão simbólicas, que dá para adaptar e dizer que explicam quase qualquer coisa, de guerras a desastres. É essa flexibilidade que mantém ele relevante. E aí a gente tem a Baba Vanga, a mística búlgara do século XX. Com ela, o desafio é outro. As previsões dela não foram escritas, sabe? Elas foram passadas de boca em boca. Isso cria um problemão na hora de verificar. É praticamente impossível saber o que ela realmente disse e o que foi só lenda, o que foi adicionado com o tempo. Se a gente colocar os dois lado a lado, as diferenças ficam bem claras. Nostradamus deixou textos poéticos, super especulativos, já a Baba Vanga deixou uma tradição oral, simbólica e que não dá para verificar. Mas o ponto que eles têm em comum é o mais importante. Os dois geram muito mais perguntas do que respostas de verdade. Ok, mas vamos deixar um pouco essas figuras históricas de lado e focar no agora. O que, de fato, está acontecendo no mundo que alimenta tanto essa ansiedade e faz a gente correr para buscar respostas em profecias? E os motivos são bem concretos, nada abstratos. A gente está vendo conflitos com impacto global, disputas por territórios e recursos, o avanço de novas tecnologias de guerra e, claro, uma instabilidade econômica que acaba afetando todo mundo. Esses são os fatos que estão moldando o nosso presente. Toda essa realidade, que é complexa e muitas vezes assustadora, cria o cenário perfeito para essas narrativas antigas voltarem com tudo. Elas funcionam como uma espécie de lente simbólica, uma ferramenta que a mente humana usa para tentar encontrar algum padrão, algum significado no meio do que parece ser só o caos. Então, como é que a gente navega por tudo isso? Agora, vamos trocar a lente da profecia pela da análise e ver o que os especialistas em geopolítica têm a dizer sobre o momento atual. A recomendação de historiadores e analistas de risco é unânime. A gente precisa separar as coisas. Profecias são artefatos culturais, fazem parte da nossa história, mas elas não são ferramentas para analisar o presente. Misturar as duas coisas pode levar a conclusões perigosas e a ignorar os riscos que são bem reais. A orientação dos especialistas é bem clara. Foco nos fatos concretos. Isso significa o quê? Significa observar as decisões dos diplomatas, monitorar as movimentações militares, entender as alianças que se formam ou que se desfazem. A verdadeira compreensão do nosso mundo está nesses detalhes, e não na interpretação de um texto de 500 anos. Essa abordagem, na verdade, nos dá um roteiro prático. Em vez de se sentir perdido no meio de tanta especulação, a gente pode se tornar um observador mais crítico. Acompanhar a diplomacia, entender as ações militares, as alianças. Isso nos dá ferramentas para formar uma opinião própria, baseada em evidências de verdade. A mensagem final, portanto, é sobre autonomia.
A melhor bússola para a gente navegar em tempos incertos não é a interpretação de textos antigos, mas sim a nossa própria capacidade de observar, de analisar e de pensar criticamente sobre o mundo que está ao nosso redor. E assim, a gente termina com uma pergunta para reflexão. Será que essa nossa ansiedade coletiva sobre o futuro é só um eco de medos antigos? Ou ela pode, de alguma forma, nos ajudar a construir um mapa para um futuro mais seguro? A resposta, talvez, esteja na forma como cada um de nós escolhe olhar para o mundo.